Olá pessoal, quinta-feira, dia 19 de março de 2018, o dia do índio, o dono da terra, dia do exército brasileiro, dia do poeta e também dia de Santo Expedito, santo das causas impossíveis, das causas perdidas, o santo protetor do exército, né? Então, Santo Expedito, que é aquele santo para ontem, né? Você pede a coisa que você está precisando, tal, Santo Expedito vai lá, muita fé das pessoas no dia de Santo Expedito, dia do índio, dono da terra, dia do exército brasileiro, que é protegido por Santo Expedito, e dia do poeta. Um abraço para o Sidney da Costa, o poeta, Paulo de la Rosa, o poeta, nosso amigo Écio Lescreco, poeta, entendeu? Tem vários poetas aí, entendeu? Tem vários poetas. O poeta não morreu, não é isso? Tá certo, como dizia o nosso Cazuza. Hoje nós temos o prazer de estar aqui com o Paulo Murat, funcionário público, ex-secretário de Defesa e Cidadania, advogado, né? Vem falar sobre várias questões aí de inclusão e tal, e também o jornalista Guto Brito, né? Lembrando que você pode acompanhar nosso programa ao vivo para Santos e região pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, ou se você preferir, pelo www.tvcomsantos.com. Lembrando que o programa vai ao ar agora, no ao vivo, com uma reapresentação ou reprise às 11 horas da noite, 23 horas, e também uma reprise a 1 hora da manhã, né? E que você pode participar como todos os dias, mandando um WhatsApp para o 13 997 11 5545, 13 997 11 5545, ou também, se você preferir, fazer sua ligação para o 13 21 38 4677, 13 21 38 4677. Você pode ligar aqui, que a Amanda, a Vitória, a Gisele, a Thaís, o Reale, a dona Joana do Café, alguém vai atender você, né? E com certeza vai anotar seu recado para que a gente leia no segundo bloco, perguntas para o Paulo Murat e também para o Guto Brito. Nós temos aqui a senadora Gleice Hoffmann, faz um vídeo pedindo apoio para o mundo árabe, né? O mundo árabe que trata tão bem as mulheres, né, em algumas determinadas partes. A Gleice Hoffmann está pedindo apoio aí ao Lula, falando que o Lula foi injustiçado, né? Assim, o judiciário, o juiz determinou, é complicado, a gente tem que cumprir, né? Senão vira uma anarquia, mas ela acha que ainda tem o julgamento do mundo, enfim, essa coisa toda, né? Bom, Supremo adia para hoje a decisão sobre Paulo Maluf. Paulo Maluf está doente, está com câncer na medula, depressão, tudo isso? Ou é apenas uma cena teatral? Então o Supremo adiou para hoje a decisão sobre Paulo Maluf, se fica em casa, né, prisão domiciliar, ele que tem 83 anos, ou se volta para a cadeia, né? Esporte Clube Corinthians vence ontem o Independente, os corintianos como o Guto Brito estão contentes, né? 1-0, aquela vitória do Corinthians, mas tá certo, na Argentina 1-0 é 20, né? 1-0, tal, e o jogo amarradinho, 1-0 pro Corinthians, né? Caso o Zeca chega ao fim, o Zeca vai para o Internacional, tirou a ação contra o Santos compra uma parte de passe dele que é do empresário, 50% do Zeca fica para o Inter, 50% para o Santos, e veio o Sacha para a Vila Belmiro. Para discutir essas e outras questões, hoje no dia 19, no dia ímpar, eu vou pedir para o Guto para começar pela direita, pelo nosso convidado Paulo Murat. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Filete, graças a Deus. Bom ver você, bom ver o Guto, bom estar aqui com vocês e a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que me traz aqui hoje, que é a empregabilidade de pessoas com deficiência. Né? É uma área na qual eu estou envolvido já há bastante tempo, quase 40 anos como terapeuta ocupacional e a gente tem muito para falar sobre esse tema, porque é um tema que nos preocupa enquanto membros de uma comunidade de profissionais que executa trabalhos na capacitação, na habilitação, no desenvolvimento de crianças, jovens e adultos com deficiência, e se vê em dado momento numa sinuca de bico, que é o que faz, como é que a gente faz com que essas pessoas entrem no veio principal da sociedade, que se faz através do emprego, né, do trabalho. E esse segmento está muito afetado e a gente precisa conversar um pouco disso. O Paulo Murat, quando foi secretário do governo Papa, né? No governo Papa de Defesa da Cidadania. Trabalhou com a equipe com a Fernanda Vanucci. Isso, uma grande companheira. Com a parte das mulheres, né? Coordenadoria das Mulheres, Política Pública para a Mulher. E hoje tivemos com o Jorge Fernandes aqui, que é o atual na parte da COPIRI, Política de Igualdade Racial e Étnica. Estive com ele também ontem na Câmara. É isso grande aí. Companheiro também. Grande companheiro. E o Guto Brito, para me ajudar a fazer o programa, jornalista conceituado na região, comentarista aqui do Ação e Reação. Tudo bem, Guto?
Tudo bem, Filete? Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, Paulo Murat. Prazer estar aqui com você na bancada para discutir esse assunto tão importante, que é a questão da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e também na vida como um todo, né? Porque a gente, graças a Deus, de uns tempos para cá, as pessoas com deficiência passaram a sair de casa, a se relacionarem com as pessoas no meio, nas escolas, nos locais de trabalho, porque num passado, infelizmente, essas pessoas ficavam presas dentro de casa, quase não saíam, né? Quase não tinham vida social. Então é importante essa mudança de olhar para esse tipo de situação. E a TV Com cumprindo seu papel social como uma TV comunitária, né? De trazendo temas de relevância para a sociedade, temas importantes. Paulo, a pessoa tem vários níveis também de deficiência, né? Sim. Tem o cara, por exemplo, como o ex-presidente Lula, né? Que não tem uma ponta de um dedo, né? Logicamente que é uma deficiência física, você perder uma ponta de um dedo, mas ele pode trabalhar como lixeiro, como médico, como professor, sem a ponta de um dedo, mas é uma deficiência, né? Como aquele cara que nasceu sem uma vértebra na coluna, que ele nada, corre, faz tudo, mas ele foi bater um raio-x lá num determinado momento, descobriu que ele tem uma vértebra a menos e ele pode ser classificado como um deficiente também, né? Pode ter uma carteira de trânsito especial, direito de algumas, né, tal, enfim. E tem o deficiente realmente que tem um problema mais grave, né? Que tem vários níveis de deficiência, né? Você disse que essa inclusão, você estava conversando aqui nos bastidores, ela é diferente, por exemplo, assim, vamos supor, você falou, ou todos eles estão no mesmo grupo, ou existem vários grupos, várias dificuldades e tal? Tá, então vamos lá. A gente tem que tá situando bem essa situação do que é deficiência e do que é incapacidade, né? E muitas vezes a gente tem uma dada deficiência, mas não é incapaz para absolutamente nada. Sim. Né? Vide o primeiro exemplo que você deu. Né? O cara chegou a presidente da República, né? Tá bom, então ele tem lá falta ali uma falange, falta ali um dedo. Também não poderia chegar, e incapaz. Né? Então a gente tem esses conceitos que, via de regra, a gente acaba juntando como se sinônimos fossem, e não são. Né? A gente tem, por certo, vários tipos de deficiências que são catalogadas. A gente tem dentro desses tipos, né, não é como se fosse receita de bolo, tem um bolo de chocolate, é tudo igual. Não. Por exemplo, se a gente pegar o autismo, que é uma das deficiências que está sendo mais estudada atualmente, ou está sendo mais falada e comentada, ele tem gradações diferentes. Como a criança com síndrome de Down também tem gradações diferentes. Né? Aí vai depender muito de questões endógenas próprias deles, como questões exógenas, de como eles foram trabalhados, se houve uma estimulação adequada, se houve um cuidado adequado, se eles foram cuidados, se a família recebeu esse cuidado para poder ajudar essa criança a se desenvolver e se tornar um adulto produtivo. Então, nesse sentido, a gente tem que estar atento para a forma como a gente vai cuidar dessas diferenças de cada um deles, né? Não existe um manual como a gente tá branco, faz desse jeito, tá preto, faz daquele jeito, tá azul, faz daquele jeito. Não, nós estamos falando de pessoas. Pessoas com deficiência, antes de qualquer coisa, são pessoas. O fato de terem uma deficiência, em algumas das vezes, não vai ser impeditivo nenhum para alguma coisa futura. Em outras vezes, torna-se sim mais dificultoso. No nosso caso em específico, o que nos traz aqui é discutir a ponta futura desse tratamento. A gente começa com estimulação, escolaridade, desenvolvimento, profissionais que atuam e vai chegar num adulto, num jovem adulto, capaz de ingressar numa situação de trabalho, de emprego, e se esbarra com uma sociedade que fecha as portas. Para nós que fazemos parte desse fórum de empregabilidade, o FEPEC, que congrega praticamente todas as entidades que lidam com pessoas com deficiência na cidade de Santos, além de órgãos do governo, espaços governamentais e a sociedade civil, mães, amigos da causa. Para nós é importantíssimo estar discutindo essa situação, porque não faz sentido o tanto de investimento que é feito com esses jovens, pelos profissionais, pelas famílias, por eles próprios, e chegar numa idade adulta, ou um jovem adulto, e se vê voltando para casa porque não tem o que fazer. Não arranja um emprego, começa a dar uma agonia danada, começa a se cobrar, o emocional vai embora e a gente não vê sentido nisso. Essa é uma questão. A questão outra é que
nos últimos 25 anos, ou um pouquinho mais, nós temos em vigor uma lei, uma política da lei de cotas, que é, a nosso ver, uma ferramenta interessante e que deveria ser uma ferramenta para ser usada em um dado espaço de tempo, para que a sociedade respondesse àquela necessidade, entendesse a necessidade de abarcar aquele segmento e daí, nessa compreensão, modificar a sociedade. E aí a cota fica de lado na medida que você entende isso. O que a gente se defronta hoje é que muitas pessoas são contratadas hoje para cumprir cota. Então, o empresário que está lá, porque tem X funcionários e tem que ter um percentual para atendimento de cotas, recebe a visita da fiscalização do Ministério do Trabalho, a Procuradoria. Olha, os senhores estão aqui infringindo essa legislação, vocês precisam contratar. Aí, não raro, e o nosso amigo Luciano, que devia estar aqui comigo hoje, não está? Um abraço, Luciano Marques. Ele vem bem, mas ele falou que viria hoje para me acompanhar aqui e não veio. Enfim, um abração para ele. Ele tem uma tirada que é muito interessante. Ele fala, Paulo, de vez em quando ligam para mim, parece que estão ligando para a padaria. Me dá 10 médias, 100 gramas de mortadela, 100 gramas de pão. E assim, me dá um deficiente que saiba escrever, ler, pular. A gente está falando do que, afinal das contas, né? Então, a gente está se propondo, com esse fórum, a discutir... É um ser humano, né? E discutir essa questão na sua amplitude. E a palavra para nós é conversa. É conciliar, não é agredir, não é buscar o confronto, porque o empresário, por seu lado, também se vê numa situação que ele desconhece, ele não sabe que tipo de deficiência, como é que ele vai colocar aquela pessoa com deficiência na sua empresa, o que a sua empresa pode fazer, o que terá que fazer para acolher essa pessoa com deficiência, e tem um monte de gente, como as entidades que fazem parte do FEPEC, desse fórum, prontas para ensinar, prontas para orientar, prontas para conversar. E é isso que a gente precisa fazer, atrair o empresariado que tenha a disponibilidade da vaga para entender que não vais conseguir um surdo que escute, um cego que veja, né, um deficiente intelectual que saiba fazer raiz quadrada, porque não é isso que a gente está falando. Mas ele pode desenvolver com essa outras habilidades. Outras habilidades com mais facilidade que até os... Filete, a gente tem... Porque quando quando a gente tira uma coisa na vida, a gente desenvolve outras, né? Por exemplo, se a pessoa ela é surda, ela desenvolve outras habilidades. Se bem trabalhada. Existem algumas máximas... Todo mundo tem que trabalhar. Existem algumas máximas, Filete, assim que... Se você não trabalhar o médico fez primário, ginásio, colegial, no caso antigamente, faculdade, pós-graduação, especialização, você tem que trabalhar todo mundo, né? Eu estou falando assim, que existem algumas máximas, aquele tipo de deficiência, tem aquela característica que é sempre bonzinho, é sempre certinho, assim não. Nós estamos falando de gente, e gente, cada um de nós tem um modo de ser, depende de onde a gente vem, como a gente é cuidado, de que jeito a gente é estimulado. A criança com deficiência, seja ela qual for, vai depender muito desse cuidado primeiro. A gente está falando ainda estamos falando de crianças que nascem com deficiência e que a primeira impressão que ela tem do mundo é um mundo totalmente virado de ponta cabeça. O cara que recebeu essa pessoa com deficiência, esse ser humano com deficiência, está no nosso serviço público de saúde, Brasil afora, não estou falando Santos especificamente. Não raro, não sabe nem como informar aquela família, não sabe nem se vai informar aquela família. De repente, a mãe se dá conta de que aquela criança não está sentando direito, não está falando direito, não está escutando direito, por observação, porque tem um outro filho do lado e fala, gozado, esse moleque fazia isso, esse aqui não faz. Aquele ali andava, engatinhava, esse aqui não engatinha. Aquele ali, qualquer barulho ia, esse aqui não faz. Por aproximação, vai descobrir, meu filho tem uma deficiência, vai procurar quem aonde. Ainda estamos vivendo isso, melhoramos muito, mas a gente ainda vive isso. Você acha que as coisas começam com preconceito? As pessoas precisam se despir dos preconceitos, porque é fácil você ver uma pessoa com deficiência, mas você não, quando você tem uma pessoa com deficiência na sua família, o disco muda. A forma de você enxergar essa deficiência muda, porque não estava na sua casa. Então, o preparo, você falou acho que a porta de entrada são os serviços de saúde. Sim, são também eles que vão, esses profissionais, o fonoaudiólogo, o psiquiatra, o psicólogo, os profissionais de saúde em geral, é que vão ter aquela primeira ideia, olha, essa criança... Da estimulação necessária. Ela não de repente, esse problema de audição pode ser alguma coisa relacionada ao autismo, né?
aquele olhar que não é fixo, que é aquele olhar para baixo. Os profissionais de saúde, e isso a gente fala no geral, não falamos só de saúde, existe ainda uma falta de preparo e aí a gente já parte para o degrau seguinte, que é o pessoal da educação, que forma, que vai receber essa pessoa, essa criança, e criança é tudo igual, né? A criança depende. É bonito, não, mas é bonito. O que é bonito você ver dentro de uma escola que tem uma assimilação da pessoa com deficiência, é a própria criança ensina a outra, ela não tem esse preconceito, né? O rótulo, então ela vai ajudar o colega. Se o colega tem uma dificuldade de enxergar, os coleguinhas vão lá, colocam ele mais para frente ou ajudam. Falta, porque a criança é a coisa mais pura que a gente tem e dá os melhores exemplos nessas situações, na minha opinião. Falta um pouco de preparo da sociedade para se absorver, para se assimilar as pessoas com deficiência, porque é todo mundo igual, lógico. Cada um tem uma graduação, cada um tem o seu... Então, Guto, como eu falei com vocês, eu já estou nessa lida há quase 40 anos, né? Então, a minha formação se deu em uma época, isso final dos anos 70, em que a forma de tratar a pessoa com deficiência era absolutamente diferente da que é hoje. Absolutamente diferente. Isso quando você formou? Quando eu me formei, formei em 76. Politicamente correto à parte, mas é um tratamento... Mudou muita coisa. O próprio mudou o olhar. E aí eu estava falando com o Guto antes da gente entrar. E as leis também, sim, o respeito, a lei vem, a sociedade vai mudando, a lei vai se ajustando a isso. Isso. Mas o que a gente do que a gente está falando é a necessidade de a gente formar gerações que entendam do que a gente está vendo. O Guto começou o programa falando que lá atrás a pessoa com deficiência era escondida. Né? Era uma vergonha para a família que tinha uma pessoa com deficiência, para a sociedade do século passado, começo do século passado, metade do século passado, era um problemaço. Era até inadmissível, né? Você não sabia como fazia, escondia que era mais fácil. Isso veio mudando, isso não quer dizer que a gente esteja bem. Quando você fala, Guto, que criança é uma coisa bacana, porque não tem o preconceito, é um ser humano aberto, o segredo está aí. A gente tem que investir na antecipação do problema, é na prevenção. Então, se você começa essa questão da inclusão, que é tanto a bola da vez, a gente fala de inclusão lato sensu. Se você começa desde pequenininho a cuidar na escola, com a criança entendendo que o amigo precisa de ajuda e que a cor do outro nada impede de sentar junto, e o fato de ser menina e ser menino também não é impeditivo absolutamente para jogar bola, né? E formar uma geração, a gente vai ter uma chance de lá na frente, eu acho que vou ter que reencarnar umas 2 ou 3 vezes para ver isso, mas lá na frente a gente vê uma sociedade diferente. Lógico, mas é uma né? sociedade muito mais... Tudo que a gente paga de conta hoje, falando até da cidadania e da minha amiga Fernanda, o segmento mulher. Nós só vamos conseguir formar uma geração de homens que não batam em mulheres ou que entendam que mulher não é para tomar pancada. E que mulher não é empregada? Mulher é... Né? Se a gente desde pequeno der o exemplo. Se a gente for formando uma geração que vai entender que não é para bater, não é para xingar, que tem valores iguais, que o fato de eu ter anteninha, ou ter orelha comprida, ou eu ter 3 pernas, ou usar óculos, não me faz diferente de você pelo fato de ser assim. Eu sou tão gente quanto você, eu só tenho antena, eu só tenho orelha diferente, você é mais gordinho, o outro ali é mais vesguinho, mas a gente faz parte desse mundão de meu Deus. E a gente precisa se ajudar e se complementar. E o que define as pessoas, na minha opinião, é o caráter. Sim. Você mede as pessoas pelo caráter, independentemente de cor, de religião, se ela, como você falou, se tem uma orelha, 2 orelhas. As pessoas são definidas e devem ser medidas pelo caráter. Não por condição social, se mora na cobertura, se mora numa casa um pouco mais simples, mas... E todo mundo, aí a gente fala da oportunidade igual para todos, né? Então, a criança é o nosso melhor exemplo. A criança é despida de todo tipo de preconceito, porque quem vai colocando os preconceitos na cabeça das pessoas somos nós, os adultos. Exemplo. Né? Ela vai por exemplo. Né? Se ela vê percebe, o pai agressivo fazendo um comentário de uma pessoa que não é de uma outra cor, fulano de tal, ela já vai pegar aquilo como certo. Se aquilo se repete como certo, e o valor que você tem, ó, meu pai é meu pai, minha mãe, é eles que vão me dar uma coisa legal. Então, se eles falam que aquilo ali é ruim, eu vou entender que aquilo ali é ruim. Se ninguém não tiver uma contrapartida... O preconceito já começou em casa. Exatamente. Então, a gente...
que eu trabalhei em escola há 37 anos, e eu falo sempre que a escola, e os educadores vão entender o que eu estou falando, os professores. A escola é o fiel depositário de tudo. Você tem qualquer campanha que vai acontecer, põe na escola. Ah, porque vai ter agora um projeto, põe na escola. Ah, porque põe na escola. Em algum momento a gente fica pelas tampas mesmo, porque o professor tem mais o que fazer do que ficar fazendo. O professor é educador, né? É formador, mas, a educação vem em casa. Se a gente entender que é justamente naquele locus onde as crianças estão abertas e ávidas por conhecimento, que você vai poder falar para ele, olha, tem um programa de faixa viva que é para atravessar na faixa de pedestre. Eu não fui criado para atravessar na faixa de pedestre. Você, Filete, também não foi. Guto, não. A gente atravessa em qualquer lugar porque a gente tinha esse modelo. Concepção de faixa de segurança, carro para, não sei o que, é coisa recente. Mas já mudei pra caramba. Não é? Porque... O seu filho vai ver, pô, meu pai está parando na faixa de segurança, já tá pondo a mão para fora, ou não está correndo tanto, já está pondo... Tem um amigo você meu, vai mudando, você vai mudando. Teve um amigo meu mais novo que ele só passava nas faixas. Falou, pô, tem que passar na faixa. Aí eu aprendi uns 10 anos, eu tenho que só passar nas faixas. Não é? Você Às busca vezes não tem, isso. Mas você busca um pouco, né? Não é? Então, os comportamentos vão mudando na medida que você tem bons exemplos. Se você tem uma geração criada nos bons exemplos, familiares, escolares, sociais, em todos os núcleos você tem bons exemplos, a tendência é que você forme um cidadão mais consciente dos deveres para a sociedade. Paulo, uma coisa que a gente sempre pergunta para o funcionário de carreira, né? Funcionário de carreira que está lá na trincheira e tal... Você foi funcionário da carreira e ocupou o cargo mais alto na sua área. Lógico que você não ocupou o cargo de prefeito, mas aí é um administrador geral, é quem a gente elege para ser o zelador da cidade, não é o dono, né? É o zelador da cidade e tal, tudo então. Mas tirando que é o que as pessoas elegem um para tomar conta da cidade, de tudo. Mas você foi o secretário de Defesa da Cidadania, quer dizer, você foi o secretário da área que você trabalhou lá como soldado, né? Sim. Quais foram as diferenças que você teve de aprendizado? Por exemplo, você trabalha de soldado e tinha algumas vantagens, algumas reclamações e tal. Quando você foi administrador da pasta, você deve ter tido algumas reflexões, né? Porque... a gente estava conversando disso ali fora. Eu tenho muito teoria orgulho, outra, né? Eu tenho muito orgulho, falo isso sempre, embora já tenha me aposentei esse ano. Eu adoro ser peão de obra, chão de fábrica. Você quer me ver contente é trabalhar na escola Carmelito, onde eu trabalhei 37 anos, amassando barro com aquela meninada. É ali que é o meu lugar de trabalho, ali onde eu me sinto bem, é onde eu mais aprendo. Então, ter vivido, e quando eu fui para a secretaria, eu estava já com 30 e tantos anos já de Você trabalho. Ficou quantos anos na secretaria? 4 anos? 3 anos. 2 anos e 11 meses, para ser mais exato. Você ficou, então, os últimos 3 anos do Papa? Isso, de 2010 a 2012. Quando você enxerga a máquina pública por dentro, você começa a perceber algumas dificuldades que lá fora, na outra ponta, você não percebe. Uma é a dificuldade de comunicação entre as secretarias. É isso que eu queria saber de você. Porque às vezes o cara está reclamando, mas ele não sabe a dificuldade. Cada secretaria, né, tem seu organograma próprio, tem suas dinâmicas próprias, tem suas competências próprias e carece, cada uma a seu modo e a seu tempo, de pessoas, de recursos, de possibilidades de fazer. E não se conversam. Muitas das vezes você tem dificuldade de comunicação. Né? Então nós temos um problema que é comum e a Secretaria de Defesa da Cidadania funcionava como um peão. Ela tem interface com todo mundo, porque o cidadão que está na minha mão, ele é negro, é negro jovem ou é negro velho? Se é negro jovem, é coordenadoria de políticas para a juventude. É negro de idoso, vai para o idoso. Então você começa, é mulher? Então é mulher, negra, idosa. Você começa a juntar... E precisa da saúde. Assistência social vem aqui, saúde vem aqui. E você começa a ter que juntar esse pessoal e nem sempre isso é fácil. No mais das vezes não é fácil. Muito cacique para pouco índio. Porque a gente no Brasil tem uma segmentação, Paulo, que é o adolescente, aí tem o Estatuto do Adolescente. O idoso tem o Estatuto do Idoso. Tem preocupações que devem ser específicas. O índio, todo mundo igual? Não, eu advogo a tese que tem preocupações que são específicas. Embora sejamos todos seres humanos, a gente tem especificidades que têm que ser cuidadas naquele momento específico. Não digo, eu estou dizendo o que você está falando, não dá para fazer um quebra-cabeça. Eu só cuido da orelha esquerda, eu só cuido da orelha direita, eu só cuido do nariz. Essa compartimentalização aí, eu acho que a gente tem que ter, em primeiro lugar, que o ser humano é ser humano, ponto.
na idade menor, como quando criança, tem especificidades próprias. Então, como é que você vai cuidar da educação, da saúde, do bem-estar dessa criança? Ele vai crescer, ele vai ter outras necessidades. Como é que você vai cuidar disso? Ele vai envelhecer, ele vai ter outras. Mulher, homem, e a gente tem que ter essas políticas públicas bem abertas, bem voltadas, bem claras para isso. Mas elas têm que se comunicar. Embora elas sejam específicas, elas têm que ter a interface para se trocar, senão fica muito elas fechado. Se encontram, né? É obrigatório fazer isso, senão não dá. Aí você tem uma política particular, você não tem uma política pública, você tem uma particular. Eu só falo disso aqui, é meu, não vai falo começar a segmentar. E não dá, não é assim. Então, quando a gente fala, voltando para o tema que me traz aqui, da pessoa com deficiência, ela está enfiada nesse caldeirão. Então, ela é uma criança que necessita de cuidados especiais da área de saúde. Ela é uma criança que advém de uma família que precisa de cuidados especiais da área da assistência social. Ela é uma criança que vai precisar de uma assistência diferenciada na escola. E quem vai atender essa criança tem que estar capacitado, qualificado e acolhido para cuidar daquela criança, porque não é vai lá depositar na escola, coloca na escola que o professor vai dar resultado para aquilo lá. Não é padaria, põe farinha, pega pão. Não dá para ser assim. A criança vai lá com toda essa carga que ela traz junta. Vai chegar num profissional na frente que tem também as suas cargas pessoais. Então está ali para trabalhar, para atender. Ah, não, o professor tem a obrigação de resolver aquilo. Onde é que está escrito isso que eu não sei? O professor vai desempenhar o melhor papel que ele for capaz dentro das suas próprias competências. E quando ele não tem as competências, alguém tem que vir para ajudar. No serviço público isso é fundamental. Daí a necessidade de tutores, de acompanhantes, de auxiliares de classe para auxiliar aquela professora que naquele dado momento está recebendo uma criança com deficiência e não vai conseguir desempenhar o melhor papel necessário para aquela criança. Porque senão vai ser mais uma na multidão, você com 30 crianças ali, sem habilidade para fazer aquilo, sem condição, sem competência, passou. Quando você abriu hoje já está com 10 anos de idade. Imagina o dilema desse profissional vendo uma classe com 30 alunos, com 2 com deficiência, ela vendo os 28 subindo e aqueles 2 que têm condição, mas que teriam de ter um acompanhamento mais apurado, né, mais especializado, com potencial, mas que não podem acompanhar. É difícil, Guto. Eu me coloco na condição de funcionário público, né, de amassador de barro. Sim. Eu conheço profissionais fantásticos. E eu posso dizer com segurança, a maior parte dos funcionários públicos dessa cidade, meu Deus, de Santos, é competentíssimo naquilo que faz. Já tem muita expertise no negócio, muito, né? Muito. Eu também concordo Nesse com você. segmento da criança com deficiência, eu fui professor de muitas das minhas colegas que fazem hoje o trabalho com deficientes. Tenho um orgulho absurdo, tenho um orgulho muito grande dos meus companheiros, dos funcionários. E eu sei o quanto eles se dedicam. Não tem mágica nessa história, tem muito trabalho. A gente tem que ter claro que, para a família que recebe no seu seio uma criança com deficiência, seja ela qual for, a gente tem que ter muito claro que a gente casa, né, ou então vai ter um filho, e a expectativa que a gente coloca naquele filho, naquela criança, é a melhor expectativa do mundo. Por alguma razão, aconteceu alguma coisa errada. Então a gente passa a correr junto com essa criança para tentar ganhar tempo e tentar resolver aquilo da melhor forma possível. E a gente vai precisar de outras pessoas. Só que não tem mágica para isso. Tem muito trabalho, muito investimento da família. Então a orientação para a família é fundamental. Psicológica, total, social e econômica. É acolhimento, né? É entendimento do que está fazendo. A resposta dos serviços públicos que são colocados à disposição daquela família e daquela criança para que a gente possa formar um cidadão com a maior habilidade instalada possível, a maior competência que ele for capaz de ter. Então a maior dificuldade que você viu é assim, lógico, é a qualificação, né? Investimento em qualificação, né? Qualificação e também a dificuldade de relacionar com outras secretarias que não existem. Como profissional? Como profissional, quando você teve. Não, quando você esteve lá embaixo, mas quando você teve no. Como secretário? Essa inter-relação de serviços não é fácil, não é simples. Porque cada uma tem a sua competência própria. Quando você tem uma coisa em comum e precisa trazer todo mundo, meu Jesus. Mas aí, Paulo, você não acha que o prefeito, como o capitão desse time, vamos trazer para o futebol, como técnico do time, ele que escala o time, escolhe os secretários, enfim, não é ele que tem que dar um norte? Olha, gente, eu quero uma política séria de inclusão, vamos começar pela nossa casa, vamos tornar todas as nossas escolas acessíveis.
Vamos dotar essas escolas com profissionais, com tutores suficientes para atender toda essa demanda que o município tem de pessoas com deficiência, sejam elas as crianças surdas, as crianças com deficiência, com alguma deficiência física, com deficiência intelectual, autistas, com síndrome de Down. Você acha que... Porque se a gente der o exemplo, se o poder público, a prefeitura der o exemplo, fica muito mais fácil, inclusive, dela cobrar dos outros participantes da sociedade, do terceiro setor e dos equipamentos particulares. Eu não quero correr o risco de passar uma imagem distorcida da nossa cidade. Por ser funcionário público, ter ocupado o espaço e acompanhar de perto a política pública, eu posso assegurar para vocês que existe uma preocupação muito grande, existe um trabalho muito sério sendo feito nessa linha. Na área da saúde, na área da educação, o que eu estou falando para vocês é que não é simples, não é fácil de fazer. Essa interligação... Isso é um trabalho que é geracional, a gente está formando adultos. Eu vou repetir aqui ao vivo, Filete, os telespectadores vão escutar uma coisa que eu estava conversando com o Guto, quando eu fui professor na faculdade de, então, Pedagogia Excepcional. A gente conversando com as alunas ali, em dado momento... começamos a escutar aquele barulho, isso era começo da década de 80, da inclusão, de todas as crianças agora vão estudar na escola regular, e por que eu estou fazendo aqui pedagogia do excepcional? Então não vai ter mais mercado de trabalho para mim? E eu naquela época já falava, olha, se a gente for minimamente inteligente e olhar para frente, planejar, e num país, a única coisa que tem planejamento certo, do começo, meio e fim, todo ano é Carnaval do Rio de Janeiro, o resto não tem. Esquece que você não acha. E mesmo assim, quase que o prefeito... Não é? Mas eles têm plano B. Eles têm plano B. Eles vão para o outro lado. Não tem dinheiro público, tem a comunidade, não é Nada isso? mais tem aquele planejamento. Acaba um desfile e no dia seguinte já sabe qual é o enredo do segundo. O poder público não vai dar, então vamos correr para o paralelo, não é isso? Volta para cá. Então, o que a gente tem aqui é o caminho de fazer com que essas pessoas que ali atrás estavam preocupadas em não ter mais pedagogia excepcional, porque todo mundo vai ser colocado no comum, entender que se fossem minimamente inteligentes, toda a formação pedagógica das pessoas que fossem fazer curso de pedagogia já devia trazer embutido especialidades. A gente teria formado, estou falando de 80, nós estamos em 2018, há 20 anos atrás. Se os cursos de pedagogia... E hoje já tem, eu acho que a maioria deles já sai assim, tivessem se preocupado em formar uma geração de professores capacitados e habilitados no conhecimento das deficiências pelas quais eles vão ter que enfrentar ou para as quais eles vão ter que trabalhar, a gente teria muito menos sofrimento. Inclusive na linguagem de sinais? Inclusive na linguagem de sinais. Isso é uma coisa que vem, nós estamos conversando ali fora. Se você fizer um recorte na linha de tempo, a gente cresceu muito, a gente evoluiu muito, a gente tem muita informação ao mesmo tempo hoje. Né? Há muito pouco tempo atrás não se tinha obrigatoriedade de ter a linguagem de sinais incluída na grade curricular como segunda língua do país, e hoje ela é. Não é? E a gente sofre porque a gente não tem gente capacitada para ensinar Libras. E olha, não é cursinho de 6 meses, não. A minha amiga Lourdes, que de vez em quando aparece por aqui, vocês devem conhecer também, uma lutadora, ela sabe do que eu estou falando e briga por isso. Existem, vamos capacitar o pessoal em linguagem de Libras em 1 ano. Não faz isso. Não faz isso. Demora mais. Isso não vai existir. Você vai capacitar em uma coisa muito miúda, mas a conversação, a forma de expressão, para você qualificar uma professora para estar numa sala de aula desse jeito, vai levar tempo para burro. No nível, a rapidez, nós vamos chegar na rapidez necessária para acompanhar a fala, como eles fazem, é difícil. Agora, para você fazer um sinalzinho, veterinário, assim, um sinalzinho, por exemplo... Eu amo você. Tá bom, isso eu sei fazer. Ou eu... Saiu para onde? Sou médico veterinário. Sim. Isso aí você faz. Mas para você fazer na mesma linguagem é muito... Na mesma rapidez da professora que está dando aula, do cara que está falando na televisão, do cara que está falando no Senado. E você alfabetizar uma criança por meio da Libras não é uma coisa fácil. Não vá longe. Estou olhando para a tela ali. Nós temos obrigação de ter naquele cantinho ali uma tradutora em muitos lugares aqui, provavelmente tenha para fora. Sim. Perguntem para quem quiser. Não raro quem está ali traduzindo, está traduzindo coisa que não tem nada a ver, só que eu não entendo aquilo lá, mas quem entende... Está resumindo, né? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.
você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com um programa de atenção à saúde de idosos e pacientes crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação em Reação de hoje, dia 19 de abril, dia do Índio, dia do Exército Brasileiro, dia do Poeta, dia de Santo Expedito. Já tem uma amiga minha aqui que brigou com o namorado, né? Ela brigou com o namorado faz uns 11 dias, tá mandando aqui, não vou falar o nome dela que é chato. E foi na missa de Santo Expedito para ver se recupera o namorado, Guto Brito. Ela aprontou com o namorado, uma cena de ciúme e tal, mas ligou para uma ex dele para saber umas informações e tal, e aí deu aquele problema sério, mas... E ela foi na igreja de São Benedito hoje a meio-dia, tal, falou com o paróquio. Mas o santo já deve estar tão assoberbado de pedidos, ainda mais. Pode ir também na do poste, lá traga o amor, que foi embora em 3 dias, né? Será que ele aceita ou vai ficar, será que ele aceita ela de novo ou vai ficar um ficante? Não sei. De repente vai ficar ficante. Eu gosto do velho ditado que é antes só do que um acompanhado. Xiii, tá certo, olha o né? Guto tá pesado. Eu acho que esse é o... Muitas... Tadinho do Santo Expedito. O Santo Expedito entendeu? Porque aí, não, entendeu? Ela não Imagina? Sei, eu não sei se ela vai ser promovida a namorada de novo, né? Tô brincando com você, brincadeira.
Como e onde o deficiente deve comparecer em busca de oportunidades? Uriel Vilas Boas, o nosso Uriel, advogado, jornalista, mandando um abraço para você. Uriel, grande companheiro. Vigilante, Uriel. Tô com saudade de você, Uriel. 22º vereador. Ele ia lá na secretaria? Uriel ia lá na secretaria? É um grande companheiro, Uriel, ajuda bastante, né? Ajuda. E é um cara muito sempre tranquilo, querendo resolver as coisas, equilibrado. Né? É um cara que eu não vejo, nunca vi Uriel se exasperar. E ele trabalha na sugestão, não é só criticar. Não, ele é sugere. Ele está sempre querendo que a sociedade, né, o mais importante, né, sempre querendo que a sociedade se reúna com as várias entidades, Rotary, Lions, maçonaria, poder público. É uma bandeira que o Uriel carrega público, mesmo. universidades, polícia, enfim. E eu sou fã dele nesse sentido, sou fã mesmo. Para decidir as soluções em conjunto, né? É meu amigo, considero o Uriel um grande amigo, um grande companheiro. Uriel, o que eu posso dizer para você e para todos? Nós estamos aqui hoje discutindo questões relacionadas à deficiência, mais especificamente a questão da empregabilidade. Hoje a gente tem algumas entidades na cidade que fazem um trabalho muito interessante voltado para essa questão da empregabilidade. O 30 de julho é um fator de referência na cidade. Ontem, inclusive, fez aniversário essa entidade, tem um programa chamado Ser Eficiente, que é brilhante. A APAI está com um trabalho muito bacana, chama NOTE, se eu não estiver falando besteira, então, tem siglas específicas, mas cada entidade, a seu tempo e a seu modo, realiza um trabalho com adolescentes e jovens e adultos na condição de colocá-los para a empregabilidade. Quer dizer, eu poder ofertar um menino, uma menina, um jovem, uma moça com qualidades e capacidades e habilidades suficientes para ingressar no mercado de trabalho. Só que essa colocação, como a gente já havia falado aqui, ela não se dá como se eu fosse na padaria, me dá 2 médias, 3 pães de cará. A coisa não funciona assim. Houve um tempo que a gente, tem emprego, encaminha para lá porque está precisando de deficiente. E a gente, principalmente os componentes desse fórum, os técnicos envolvidos nisso, tem um olhar muito crítico para essa situação do simplesmente empurra. Né? Viu um jornal, vaga para deficiente, vai lá e coloca, sem saber exatamente o que esperam daquele deficiente. Então, para nós é fundamental que o empresário, o empregador que tenha, primeiro, a consciência de que uma pessoa com deficiência reúne capacidades e competências para trabalhar. E queira empregar uma pessoa com deficiência, porque tem essa consciência, não porque está sendo pressionado pela cota, mas porque entende que essa pessoa é capaz. Então eu acho que na minha empresa eu tenho um lugar para uma pessoa com deficiência. Procure uma dessas entidades. O NAPNE, o 30 de julho, a APAI, a Carmelita, que é a Escola de Educação Especial da Prefeitura. Vocês vão ter técnicos que podem ajudar você, empregador, empresário, a avaliar o teu posto de trabalho que você está querendo oferecer, para ver quais são as características daquela atividade, quais são as características daquele posto de trabalho, avaliar a sua equipe, sensibilizar a sua equipe, porque a equipe que vai trabalhar com essa pessoa com deficiência também tem que ser trabalhada, sensibilizada, para receber um colega que reúne condições diferenciadas. Na maioria das vezes tem-se aquela ilusão de são obras arquitetônicas, afasta uma cadeira, põe uma rampa, abaixa um interruptor e vai resolver. Não, às vezes nem isso precisa. São adaptações atitudinais. Então é fundamental hoje que para a colocação de uma pessoa, de um jovem, de um adulto com deficiência num posto de trabalho, haja essa combinação da competência instalada nesse pretendente ao posto de trabalho, com a avaliação do posto de trabalho que está sendo oferecido, para que essas coisas se enquadrem. Não é possível você simplesmente, pelo fato de, olha, eu tenho que cumprir uma cota, porque o Ministério Público veio aqui e disse que eu estou burlando a lei e eu tenho que empregar. Manda um para mim aí, 30 de julho, que eu vou colocar aqui para fazer parte da minha folha de pagamento aqui, eu apresento lá e digo que está resolvido. Essa é, para nós, do Fórum, a questão mais importante. O grupo que se reúne no Fórum de Empregabilidade de Santos se reúne uma vez por mês, via de regra, no 30 de julho, na última terça-feira do mês. Então vamos dar um serviço, onde é que fica o 30 de julho? 30 de julho fica na Senador Feijó. Eu não vou saber exatamente o número, mas é perto daquele supermercado grande, aquele atacadão grande ali. Sim. 30 de julho é uma entidade conhecidíssima. Então, via de regra, as reuniões ocorrem lá, uma vez por mês, na última semana do mês.
onde os técnicos de diversas entidades se reúnem para conversar a respeito disso. A gente tem parceiros interessantíssimos. O Ministério Público está junto com a gente, a Procuradoria do Trabalho está junto com a gente, a Associação Comercial está junto com a gente, órgãos públicos, secretarias se fazem representar nesse espaço para que a gente possa estar pensando junto. Esse fórum existe, Guto e Filete, desde 2014, a partir de 2014. O 30 de julho, tudo aconteceu assim. O 30 de julho deu um start num seminário que ele realizou no final de 2013, e disso derivou o fórum a partir de 2014. Então, desde lá, a gente vem conversando mensalmente sobre o tema, de que forma avançar nesse tema, das nossas dificuldades, das nossas mazelas. Ano passado, ano retrasado, fizemos um seminário, trouxemos algumas experiências, alguns cases de sucesso de jovens que foram colocados, de empresários que estão ali para dar o depoimento, e a gente quer avançar nisso, porque a gente sabe que existe um mercado carente, um mercado ávido de ingressar no mercado de trabalho, as pessoas para ingressar, e um mercado carente de orientação de como fazer essa captação de mão de obra, né? Então, a gente está buscando agora apoio de entidades de recursos humanos. Então, esse próximo seminário, que deve ocorrer, se Deus quiser, o mais breve possível, a gente estava mirando para maio agora, mas por uma dificuldade de resposta do empresariado às nossas questões, nós esparramamos por aí uma série de questionários, almejando receber respostas que fariam uma estatística daquilo que a gente quer trabalhar. Não obtivemos isso, então estamos buscando outras estratégias, e uma de comparecer a esse programa. Muito obrigado, já desde já eu deixo agradecido, né? A gente fazer o FEPEC, o fórum, se tornar visível, para que a gente possa, a partir dessa situação, começar a discutir uma coisa que para nós é uma conta que não fecha. Eu tenho técnicos competentes, entidades competentes, garotos e garotas competentes, eu tenho empresários competentes que necessitam de postos de trabalho preenchidos por pessoas com deficiência, e esse link não acontece. E isso não chega. E aí eu acho que é importante, além de tudo isso, a gente citar o Lar das Moças Cegas. O Lar das Moças Cegas também faz parte do fórum. Faz um trabalho... Fez aniversário também, 75 anos, um abraço, Caluxo. Caluxo, que é um abnegado aí que, enfim... E faz parte também, a equipe dele está lá com nós. A importância também... Infelizmente, tudo depende de dinheiro, gente. Então, essas entidades precisam de ajuda financeira, porque senão fecham a porta. E aí, eu também faço aqui uma reverência ao Projeto Tantan, Renato de Renzo, Cláudio Alonso, que também fazem um trabalho, assim, de anjos. Temos muitas entidades aqui, Santos. A gente vai cometer aqui... Vó Benedita, Vovó Anitta, a gente... O nosso comentarista aqui também, o seu Walter, da Estrela Guia, um abraço pro seu Walter, a tia Egli, são pessoas que dão a vida por outras pessoas, e isso aí é o máximo. Vovó Anitta. O homem lá de cima, o JC, o Jesus Cristo, quando veio aqui, pediu isso, que a gente tratasse o outro como a gente gostaria que fosse tratado. Então, precisa de dinheiro, gente. Vamos ajudar. Se não tem dinheiro, mantimento, leite, são crianças. Vamos se pôr um pouco no lugar dessas pessoas, dos pais dessas pessoas que às vezes não têm condição. Essas entidades acolhem de braços abertos, muitas sem condição, a maioria não fecha, a conta não fecha, vivem aí pedindo pelos outros, porque poderiam fechar a porta e ir para casa, né? Virar as costas para o problema, mas ao contrário, você trabalhou 37 anos, você sabe do que eu estou falando, então as pessoas precisam ajudar. Pega aquele dinheiro que você vai comprar um cigarro, por exemplo, né? Ajuda uma entidade. Um trabalho voluntário. Um trabalho voluntário. Você não tem o dinheiro, exatamente, você é profissional. Se dedica lá. Exatamente. Pega uma horinha, eu quero ajudar. Como é que eu posso ajudar? Isso. Então aí acho que você, inclusive, vai dormir com um pouco mais de tranquilidade. Todo mundo que está ligando hoje, como ligou ontem, concorre para o show do Lucas Veloso, Tudo de Novo, que vai ser realizado no dia... Não pode ser que data, mas essa data aqui, deixa eu ver aqui. Show do Lucas Veloso. O convidado já ganha ingresso. 21 e 22 de abril, nós vamos sortear amanhã. Lucas Veloso, Tudo de Novo, né? Ele que é filho do Shaolin, né? Isso. Então, Tudo de Novo em Santos, no Teatro Coliseu. Nós vamos sortear um par de convites para você levar seu namorado, sua namorada, seu amigo, sua amiga, enfim, seu marido, sua esposa, tal, né? Então, Tudo de Novo, nós vamos sortear. Todo mundo que está ligando aqui está concorrendo ao Tudo de Novo, né? Dia 21 e 22 do Coliseu, uma promoção do Marcelo Rick. Você pode comprar ingresso também, né? Pode comprar ingresso acessando o Compre Ingressos ou o Marcelo Rick, que está no site do Marcelo Rick, tá bom? Então, esse recado tá dado. Tem muitas participações aqui, né? Tem muitas participações.
vem do programa o Jorge Fernandes, Luciano Marques, o Carlos Alberto, o Rafael Vita, todos assistindo o programa aqui. Um abração para essa galera. Um abração para todos grandes aqui. companheiros. A Jacirema, boa tarde. Não fala do Lula hoje, aqui não vou falar do Lula não. Lula é deficiente pela perda da falange, mas não é incapaz. E por que ele se aposentou por incapacidade? Não faça a pergunta, Filete, porque eu sei que a resposta vai ser negativa. Pelo que eu entendi, secretário, chamou de secretário, hein? Ele quer ser chamado de soldado. Pelo que eu entendi, Moura, cada criança precisa de um atendimento especializado. Depende do problema dela. Não seria viável manter um profissional para cada tipo de problema nas escolas? Não, a gente tem que entender como é que essa engrenagem funciona, né? Quem dera pudéssemos ter um especialista para cada coisa. A gente não tem, não é assim. Se a gente tivesse e volto a dizer, Santos é uma ilha de excelência. Nós somos muito críticos para conosco mesmo. Se a gente dá, não precisa ir muito longe não, 10 passos para o lado aí, a gente vai começar a achar besteira pelo meio do caminho. Mas a gente é muito crítico quanto a isso. A gente precisa ter bons serviços de saúde, com profissionais competentes, que façam um bom diagnóstico, um bom encaminhamento para outros profissionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, enfim, professores, saibam o norte que vão ter para trabalhar com essa criança. É importantíssimo que essas famílias que têm consigo uma criança com deficiência sejam acolhidas logo no primeiro instante. Não dá para se olhar só para a criança, tem que se olhar para a mãe, para o pai. Nós estávamos conversando agora há pouco. As orientações que a gente dá, via de regra, nós profissionais da área de reabilitação, nós não estamos preocupados com os seus filhos hoje. Aqui ele está acolhido, aqui ele tem uma série de profissionais, de atenções. A nossa preocupação é com esse adulto daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, quando a família não mais estiver junto com essa criança hoje. Então a família é necessária nesse processo como um grande alavancador. É na família que a gente tem que depositar orientações sistemáticas, bem feitas, cobrar da família essa participação, seja na questão de reabilitação física, seja na questão da escolaridade, que a família se envolva nesse processo. Os profissionais sozinhos não têm mágica para isso. Existem questões medicamentosas, existem questões clínicas, existem questões atitudinais que devem ser todas elas equacionadas. Né? Então, quem dera a gente pudesse ter um médico específico para cada coisa, mas se a gente tem hoje um serviço de saúde que dê esse norteador e as demais áreas, assistência social, educação, trabalho, se falem, consigam ter esse trabalho interligado, a gente tem uma chance interessante. E como você falou, né, o brasileiro não desiste nunca e os funcionários são competentes. Então, você vai desenvolvendo, né? Às vezes você não é especialista nisso, mas você vai estudar, vai trabalhar aquilo ali, né? Tem gente muito interessante, tem gente muito inteligente, tem muita gente dedicada. Vocês... eu falo isso com muito orgulho. Se você abrir minha camisa que está escrito funciona servidor público com orgulho, porque eu sou mesmo, eu sou apaixonado pelo que eu faço, pelo que eu fiz, pelo que eu faço e por aqueles que fazem o trabalho da cidade de Santos. É orgulho, né? Eu tenho muito orgulho de ser funcionário público desta cidade, meu Deus. Tenho sim e defendo a exaustão isso. Óbvio que tem as exceções, mas sim, como em todo lugar. Mas a gente tem certeza de que tudo que pode ser feito, está sendo feito. Nós temos, como já falei, que olhar, ter calma para olhar a linha do tempo. Há bem pouco tempo atrás, essas crianças estavam escondidas. Há bem pouco tempo atrás, elas estavam segregadas. Há pouco tempo atrás, elas passaram a viver um ambiente de inclusão e a sociedade começa a olhar com olhos diferentes, a perceber o deficiente na sociedade. Antes você não via. Né? Então hoje você começa a ver e começa a escutar as necessidades que pessoas têm, que são diferentes das suas, e a se preocupar com isso. Uma dessas questões é a empregabilidade, é o trabalho. Não faz sentido você investir uma vida inteira para chegar na idade adulta e não ter como produzir. Isso é frustrante para quem está querendo entrar, é frustrante para quem trabalhou a vida toda, é frustrante para a família que vai ver naquela pessoa ali um dependente ad eternum. E não é essa a ideia que a gente tem. A gente tem meninos e meninas altamente competentes, capazes de fazer serviços com perfeição como qualquer outra pessoa.
Né? Basta que eles sejam direcionados, para uma função adequada, com um bom acolhimento, como qualquer empregado gostaria de ser acolhido. Como qualquer pessoa. Ponto. Você não é bom em matemática, mas você é bom em português. Então você vai para ali. Não temos que... É uma outra situação que a gente tem que estar olhando. Não há que se coitadificar ninguém. Não tem vitimização nessa não história. Funciona mais, né? Não tem vitimização, esquece. A gente tem que olhar sério para isso. O Carlos Alberto parabenizando o Guto Brito, para o Filete e o Paulo Murat. E com isso a TV comprova que o país tem um jeito, né, com esse programa, né? E a dona Rosane parabenizando pelo programa, pelo tema social, da inclusão, obrigado. Tudo isso. Então, parabenizando o programa. É importante, acho que nós estamos chegando no final do programa. Tem a ver o que eu vou falar agora. Esse ano é ano de eleição, gente. Então, a gente tem... O voto é também um instrumento para se melhorar a vida das pessoas e das pessoas com deficiência. Então, quando você for votar, procura no seu candidato, naquele que você se identificou, se ele tem uma plataforma ou algum trabalho voltado para as pessoas com deficiência. Porque a pessoa com deficiência também vota, a pessoa com deficiência também vive na nossa sociedade. Então, os políticos ou as pessoas que têm pretensões políticas também precisam olhar para essas pessoas e saber que elas também podem elegê-lo e também cobrar melhorias. Porque não adianta você viver com uma entidade ou ali. Você tem que também votar e cobrar daquela pessoa que você votou para que ela trabalhe para todos, não só para um segmento, não só para quem mora na praia, para quem mora na Zona Noroeste, mas para quem mora na cidade. A gente mora na cidade, a gente não mora no bairro XYZ. Então, o seu voto também é importante para se melhorar o futuro de todos, principalmente de quem tem deficiência. Deixa eu só fazer uns agradecimentos, já que a gente está chegando no final do programa mesmo, e fazer um chamamento. Tem a Glória de São Vicente está mandando abraço para você, né? Oba. O legal, Adalto, Glória, que é vice-reitor da Unimonte, está mandando abraço também. O Rick Santos, da Rádio 102.1 da Rádio Globo, mandando um abraço. O Aldo Neto vendo o programa e o Fábio Ferreira. Amigo. O Aldo Neto, o jornalista Aldo Neto vendo o programa, ele com o Rafael Vita, que já tinha citado, e também o Rick Santos da Globo. E o Fábio Ferreira, do programa Conexão 03, também vendo aqui o programa. Ia ser legal também o Aldo, aí um abraço pro Aldo, Boturão, levar lá o Paulo Murat, lá Quer que eu ligue o Boturão? No programa que temos lá na Coirmã, na Santa Cecília, que eu acho que a imprensa agora é a principal trampolim aí para divulgar esse trabalho do Paulo Murat. Aldo Neto é assessor de imprensa do Santa Cecília Mor, pode ir. Vamos lá perturbar o Aldo. Mas só para a gente encaminhar esse finalzinho aqui, primeiro agradecer, já deixar meu agradecimento aqui a vocês pelo carinho, pela atenção e reforçar que o Fórum de Empregabilidade de Santos está de portas abertas para todas as pessoas que queiram dele participar. Nós somos apartidários, não temos nenhuma ligação efetiva, física, fixa com o governo, seja ele qual for. A gente briga por isso. É uma ação da sociedade civil que pensa efetivamente em desenvolver políticas públicas ou auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas que contemplem a empregabilidade de pessoas com deficiência. É isso que a gente está imbuído. Toda última terça-feira do mês, a gente se reúne na entidade 23, 30 de julho. Agora é dia 24. 25. Dia 24 a gente tem. Dia 24 agora, terça-feira que vem, a gente tem esse fórum no 30 de julho, na instituição 30 de julho, que é na Senador Feijó. A partir das 9 horas da manhã. Quem quiser chegar para participar, entender o que está acontecendo, conversar conosco, esclarecer dúvidas, nos auxiliar nessa construção, porque é uma construção. O objetivo que a gente tem é formar um entendimento a respeito dessa necessidade de empregabilidade, trazer principalmente ao empresariado a tranquilidade que a gente possa seguir orientando, ajudando, auxiliando, vencendo essa etapa de dificuldade de empregar essas pessoas com deficiência. Eu já me coloco à disposição aqui para ser o assessor de imprensa desse fórum aí, gratuitamente, que eu quero ajudar vocês. Terça-feira, dia 24, está convidado para estar com a gente. Estaremos lá. Tá bom. Então, Guto, agradeço a sua participação. Paulo Murat, retorne outras vezes. Muito obrigado. Paulo Murat e Luciano Marques, Filete, parabéns TV Com pela iniciativa. Um abraço para o Luciano Marques. Tá? Isso, me deixou na banana, mas um abraço para ti, viu, meu bem? Não, o Luciano está fazendo outra coisa, ele está cuidando da esposa. É um guerreiro, Luciano. Guerreiraço, é um parceiro. Abraço. Tá bom. Um abraço a todos. Fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para quem está vendo as reprises, né? Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.